Vamos falar então sobre esse assunto, agora sim, com a Isabel Mega, nossa analista. Ô Isabel, aqui eu vou juntando as várias pontas, né? A gente pegou ali a declaração do Carlos Pereira, falando sobre o quanto que isso era previsível e de fato a gente estava acompanhando esse modo de espera, de stand-by com relação a essa questão, muito no ambiente também de COP30, mas o quanto que também esse assunto ficou ainda mais tensionado diante do estremecimento dessa relação entre executivo e legislativo. E pode ficar ainda mais com o envolvimento de um terceiro poder, que seria o judiciário. Carol, não de hoje, a gente já escuta que uma provável consequência vai ser a judicialização. Isso é esperado frente a essas novas regras que devem ser implementadas e que, na visão de ambientalistas, do Ministério do Meio Ambiente e dessa ala mais específica da sociedade, as regras que foram aprovadas, e a ministra Marina Silva traz isso de forma muito clara, são regras que fragilizam, que apostam na simplificação, mas que fragilizam esse processo que precisa ser muito rigoroso de concessão de licenciamento ambiental. Quando a gente olha para a repercussão de setores como infraestrutura e agro, o posicionamento é contrário. O que eles afirmam é que havia uma burocracia e uma morosidade por conta das questões ambientais envolvidas em licenças do tipo e que essa nova lei do licenciamento, que foi discutida por anos no Congresso Nacional, finalmente saiu e tem um potencial de destravar muitas obras. Então, são as duas versões que a gente tem desse mesmo assunto. A COP30, ela conseguiu adiar este debate dos vetos. Já estava precificado que esses vetos seriam derrubados. Foram 63 dispositivos no total vetados durante a análise da sanção do presidente Lula sobre essa proposta que veio do Congresso e já se esperava que o Congresso teria força o suficiente para fazer as derrubadas desses vetos. O que o governo conseguiu foi uma meia vitória de adiar, fazer com que essa votação não acontecesse antes da COP30, mas agora, exatamente uma semana depois do encerramento da COP30, a gente tem esse avanço dessa nova legislação e que é muito criticada pela ministra Marina Silva. Então, isso é colocado como uma derrota substancial, porque a ministra Marina Silva ficou muito em cima desse assunto por meio da atuação dela, que é reconhecida mundialmente como uma defensora de rigorosidade ambiental, de endurecimento de regras, porque a COP30 deu recado, né, Carol? A gente precisa olhar com mais carinho para isso, com toda a certeza. O próprio calor do Pará trouxe muito recado a essas delegações todas de diversos países que estiveram presentes no norte do Brasil durante esse mês de novembro. E esses recados não foram ouvidos plenamente. A gente viu o resultado da COP30, que gerou mais uma vez, em mais uma conferência, novas frustrações, com muita dificuldade dos países também se afunilarem em relação a decisões que possam representar progressos sobre a nossa proteção ambiental e há um freio que precisa ser dado em relação ao aumento das temperaturas do planeta. Então, é uma vitória da ala política no Congresso Nacional, principalmente do grupo do senador Davi Alcolumbre, que conseguiu segurar por um acordo ali com o Palácio do Planalto essa votação para depois da COP30 e agora, nesse clima muito ruim vivido entre o Senado e o Palácio do Planalto, agora é como se eles tivessem tocado a vida adiante em relação àquilo que pretendiam fazer desde o início, que era derrubar esses vetos do Palácio do Planalto ao projeto de lei do licenciamento ambiental. Então, com isso, voltam vários pontos que eram muito criticados pelo governo, por meio do Ministério do Meio Ambiente, como a questão das simplificações das licenças, em vários pontos que foram abordados aqui ao longo de toda essa tramitação desse projeto lá no Congresso Nacional. Carol.